Muito bem, e olha, gente, desde que os modelos de linguagem avançados feitos com inteligência artificial se popularizaram por meio do que a gente chama de ChatGPT, várias áreas têm buscado entender como é que a tecnologia pode ajudar ou não. Na medicina, no entanto, uma série de estudos publicados nos últimos meses estão avaliando, por exemplo, a capacidade de o chatbot inteligente desenvolvido pela OpenAI identificar diagnósticos com base no relato clínico de um paciente com histórico e sintomas, ou seja, o ChatGPT erra a análise. E aí como faz, meu querido Ricardo Rous? Olha, é importante a gente entender que o ChatGPT e esse 3.5, que foi o caso específico desse estudo de casos pediátricos, ele busca uma informação muito generalizada. O uso da inteligência artificial, acho que ele vai ser bastante positivo em diversas áreas profissionais, mas nós estamos ainda caminhando nesse processo. No caso dos diagnósticos da área de saúde, tem que ser uma inteligência, e já está sendo estudada, desenvolvida, uma inteligência específica que possa buscar dados na rede de fontes confiáveis, de estudos confiáveis, de estudos atualizados. Quando não é o caso, que é o caso desse 3.5, que busca na rede de maneira geral, ele busca dados que também podem ser imprecisos ou podem não ser verdadeiros. E aí causa essa discrepância na hora do resultado. Tiveram um percentual de acerto, mas o erro foi gigantescamente maior. E aí, Ju? Porque tem essa história também com o mundo jurídico, né? Não só com os médicos, com a saúde. Como é que fica? A gente no judiciário já usa a inteligência artificial já tem um tempo já, né? O próprio Conselho Nacional de Justiça, ele conseguiu organizar alguns sistemas que o próprio sistema já faz uma leitura ali das palavras-chave e já dá um certo direcionamento para a análise do servidor que depois passa para o juiz. E isso é muito positivo, viu, gente? Tem gente que critica, fala que o juiz não vai ler. Não, é muito positivo porque você ganha tempo, né? Então, você tem ali uma máquina para poder fazer uma análise mais rápida, pegar ali uma relação lógica entre palavras, mas depois da sugestão é encaminhada para o servidor. Mas é importante a gente frisar isso, tem que ter o humano. Não dá para dispensar um humano, principalmente dentro da justiça, porque afinal de contas a gente está falando de decisões que mudam a vida das pessoas. Então, precisamos usar a inteligência artificial, é um caminho sem volta. Inclusive, eu vejo algumas discussões, né? O próprio Elon Musk também traz isso, ele próprio diz que é importante trazer algum tipo de limitador, porque a inteligência, ela própria começa a desenvolver sua vontade própria. Então, a gente precisa entender o fenômeno, falar sobre ele, mas, sinceramente, eu não vejo muito como proibir ou impedir o avanço, porque a tecnologia, ela sempre vai no sentido de trazer coisas novas, né? A gente nunca viu a humanidade retroceder. Depois de ter descoberto certas soluções e ter desenvolvido certos produtos, a gente nunca viu a humanidade falando, não, eu não vou fazer uso disso. Não, é sempre no sentido de vou fazer e vou avançar. Então, a grande questão, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho agora, é entender como utilizar a inteligência artificial para seu benefício, como aliada do seu trabalho, e não enxergar como uma inimiga, como muitas vezes eu vejo essa discussão também sendo levada para esse caminho. Então, mas isso que eu quero entender de vocês, o ChatGPT não pode ser considerado um inimigo das faculdades, nesse sentido? Porque o cara ficou quanto tempo estudando medicina, o PP? 5, 6, 7 anos para a residência? Medicina, a pessoa estuda a vida toda. Pois é, o cara chegar, abrir um aplicativo, perguntar para o aplicativo responde. Do que serviu a faculdade? Para entender de vocês, como é que vocês veem essa disputa? Não, mas isso é um ponto interessante, Paulinho. Eu concordo que foi colocado aqui. Não é? O ChatGPT, a inteligência artificial, tem que ser uma tecnologia, um instrumento auxiliar do humano, né? O humano, ele é imprescindível. E existem várias atividades, por exemplo, que a tecnologia não consegue substituir o humano. E a medicina é uma delas, né? A medicina, por exemplo, é uma profissão belíssima, é uma ciência belíssima que prescinde do contato físico entre a pessoa e o paciente. Não é? Quando eu digo contato físico, necessariamente é pessoalmente. Não é? Há vários tipos de consulta que pode ser exercida de forma online, mas na conversa do paciente com o médico, que você consegue descobrir qual que é o diagnóstico da pessoa. Não é? Então, isso é imprescindível na medicina. Então, o ChatGPT não vai resolver os casos médicos, não vai substituir o médico, não vai substituir o advogado, não vai substituir as profissões. A gente tem que ver uma tecnologia, em geral, como instrumento auxiliar da tomada de decisão do humano.
nunca a substituição completa. Então, acho que o ChatGPT também vai poder ser interpretado, Ju, como mais um critério de você entender o bom profissional e o mau profissional, né? Porque o bom profissional acho que vai olhar desse jeito que o PP está falando, né? Ele é uma ferramenta. Agora, o mau profissional talvez vai exercer uma certa preguiça, que é, nesse caso, infelizmente, que a gente está relatando aqui, de passar aí as análises para que uma inteligência artificial vá lá e responda. Como é que você vê isso, Jojo? Paulinho, eu consigo identificar na hora se o texto foi escrito pelo ChatGPT. Como? Me explica. Qual que é o segredo? É muito fria a forma de escrever. Você não percebe um sentimento por trás ali das palavras, pela organização dos parágrafos. E eu, particularmente, quando eu percebo isso, eu já não leio mais aquela pessoa, porque eu me sinto desrespeitada. Sabe? A pessoa, ela não teve o cuidado de estudar um tema, de organizar as ideias e de passar a impressão dela sobre aquele tema. Então, eu já deixei de ler algumas pessoas, porque eu percebi que elas estavam usando o ChatGPT. Alguns amigos meus, eu dei essa orientação para não utilizarem, porque perde a personalidade, né? Então, não vejo de forma nenhuma uma competição entre o humano e essa tecnologia. Eu vejo a oportunidade de você ser mais produtivo. Eu, por exemplo, uso, mas eu nunca coloco um texto que foi produzido pelo chat, né? Eu coloco ali algumas ideias, existe uma sugestão e depois eu organizo com a minha personalidade, com o meu ponto de vista. Suprimo parágrafos, introduzo ideias novas. Então, é para isso que a tecnologia existe. E o bom profissional, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai utilizar a tecnologia a seu favor. É igual uma pessoa que faz bolo. Você pode usar a batedeira ou você pode bater a mão, né? Então, você pode fazer vários bolos. Nosso Carlos Aros, especialista inclusive em tecnologia, já está nervoso, PP. Mandando mensagem. Tá, porque esse tema pega ele, né? Um negócio assim impressionante. E ele diz o seguinte, que esse é um uso equivocado do ChatGPT, só para registro. Quer respondê-lo? Olha para a câmera e fala para Mas, o Paulinho, tem um amigo meu, é amigo mesmo, né? Não sou eu não que estou falando, que escreve poesias diariamente para a mulher dele, por meio do ChatGPT. E tá dando certo, A namorada tá cada vez mais apaixonada por ele. Tá vendo? Então, nem tudo é tão frio, né? Ele coloca assim, poesia sobre... Aí coloca o tema. E o ChatGPT escreve belíssimos poemas. Né? E a mulher tá cada dia mais apaixonada por ele. Ou seja, o ChatGPT serve até para fortalecimento do namoro e da relação. Olha que interessante. Ou, nesse caso, se ela tiver assistido a gente, você acabou de estragar o esquema do cara. Acho que não. Imagina você mandando um poema pra Juju, Felipe Monteiro. Mas eu mandei pro meio do ChatGPT. Você mandou quem teve? Aquele foi eu que fiz mesmo, viu, Ju? Foi você? Não mandou poema nenhum. Vou mandar hoje. Muito bem. Se for de ChatGPT, não manda. Não, vou mandar hoje da minha cabeça mesmo. Não, manda, você paga o update do ChatGPT. Você paga R$250 por mês. Vamos lá.